Ó, eu tenho um recado aqui, tá? Olha aqui, Bruninho Prado. Eu tenho um recado pra você que tá no YouTube, ele tá bem legível. Aí, ó. Pra você que tá na rádio, eu leio, Mauro César Pereira. Eu aceito desculpas. Não sou rancoroso. Esse é o meu pronunciamento oficial. Não tem nota oficial de clube, Bruninho? É o seu pronunciamento, sua nota nesse papel aí. Então, a minha nota nesse papel vagabundo que eu tenho aqui na minha mão está: eu aceito desculpas, não sou rancoroso sobre o Abel Ferreira. Porque, mais uma vez, agora foi provado de vez, como eu queria o Vampeta aqui, porque ele fala, e cadê ele lá no dia 5 de janeiro? Só eu sei o quanto eu fui xingado. Só eu sei também o quanto eu cago pra ser xingado. Não ligo, pra mim é do jogo, pra mim num bar. Se eu falar uma coisa, meus amigos vão me xingar. Cala a boca, você tá falando besteira. Então pode xingar. Eu acho que isso aí faz parte do jogo. Eu brinco. A partir do momento que deixa de ser brincadeira, aí não. Agora fui muito xingado. Ah, pilhado, se lascou. Quis desestabilizar o Palmeiras na luta pelo título brasileiro, trazendo essa notícia falsa. E eu assumi quando o Abel não foi. Eu falei, realmente, acreditei na minha fonte, ele não foi, vou seguir acreditando na minha fonte, mas estou aqui reconhecendo. Só que agora, a coisa só fica... O sol só brilha pra mim. Primeiro, o Al-Sadd entrou na justiça, na FIFA, contra o Abel Ferreira, porque ele assinou um pré-contrato. Como eu tinha dito, estava acertado, estava assinado. Aí falaram, viu como não estava assinado? Assinaram um pré-contrato. E agora aparece o Guilherme Torres, que é um jogador brasileiro do Al-Sadd, deu uma entrevista para a ESPN, onde ele diz, passaram para nós jogadores que estava tudo acertado e assinado. Passaram que o Abel chegaria em janeiro, no começo de janeiro. Ou seja, tudo que eu falei está comprovado. Ele não foi, verdade, mas a informação estava totalmente certa. O Abel assinou, o Abel estava marcado de se apresentar, agora o Abel deu para trás. Como aconteceu agora com o Dudu. É bem parecido, é até pior, porque o Abel assinou. É ali um compromisso, o Dudu não assinou. Como aconteceu com o Dudu. Quem deu a notícia do Dudu não estava errado. Só que o Dudu voltou atrás e o Abel Ferreira teve toda essa situação. Então, está aqui a minha nota oficial, Bruno Prado, nesse papel vagabundo. Tá aqui. Eu aceito desculpas, não sou rancoroso. E aí, eu vou botar na tela o que o Guilherme Torres, né? Ele que afirmou que a diretoria do Al-Sadd o procurou para buscar referências do treinador. Volante, né? Volante, jogou entre 2013 e 2014 no Corinthians. Era da Portuguesa e foi pro Corinthians. Foi volante do Corinthians, tá no Al-Sadd e vamos colocar aí na tela o que disse o Guilherme Torres. Foi até o Dudu Menezes, né? Lá na ESPN, dando crédito. Vamos colocar aí na tela. Ele diz, todos vieram me perguntar sobre o Abel aqui no Catar. Falei, no Brasil ele tá arrebentando. O Abel, olha aí, a parte que eu adoro, iria se apresentar no Al-Sadd em janeiro, começo de janeiro. E lá já falavam que estava tudo certo. A diretoria me perguntou como que era. Pediu para perguntar para os jogadores que trabalharam com o Abel. Todo mundo elogiou. Eu queria muito o Abel Ferreira no Al-Sadd. Me falaram que era uma pessoa certa, honesta, que gosta de trabalhar. Um cara super correto e trabalhador. Os caras no Al-Sadd ficaram chateados com ele. Contavam com o Abel. A gente estava no meio da temporada, a diretoria contava com ele. Agora, vamos lá, né? Depois aqui da minha fanfarronice, da zoeira, que eu acho que tem que existir. Agora, Mauro César Pereira, o que você acha que fez o Abel desistir? Porque o que eu acho? O Abel, ele não esperava que ele fosse ganhar o Campeonato Brasileiro. O Botafogo estava muito na frente. E aí, pode ser que aquele título brasileiro tenha inspirado o Abel Ferreira a continuar. A Leila deve ter falado para ele que abriu caixa, deve ter convencido o Abel Ferreira, deve ter falado que se tivesse multa, ela pagava, porque ele chegou a assinar. Só que a informação que eu tive
Logo depois, né, que eu banquei esse acerto, foi que o Abel foi pro Catar e me falaram na hora, Thiago, o Abel tá aqui no Catar. Chegou no Catar e depois que ele teria saído do clube, disseram, ele não gostou da estrutura. Mas eu acho que aí foi uma desculpa. Chegou lá no país, viu que no Palmeiras ele tá idolatrado. Agora, o Abel continuou. Mais uma situação aí nesse Palmeiras, onde tem um acerto e volta atrás. Isso mostra, Mauro, para também não ser subjetivo, o que você acha que fez ele ficar? Mas mostra que é muito cômodo você ficar nesse Palmeiras hoje, que os caras se sentem muito à vontade ali. Você vê o Dudu, teve uma baita proposta. Falou que ia sair, não saiu. O Abel chegou a assinar, não saiu. Isso mostra que esse Palmeiras hoje é um lugar muito bom para se trabalhar, onde você ganha em dia, onde você ganha bem, onde você sempre fala que é um clube bem estruturado como é o Flamengo? Isso é evidente, mas o fato que se ele assinou um contrato, os caras estavam esperando, né? Acho que ele que tem que falar sobre isso, né? Mas não fala, né? Meio que evita o assunto, tudo. Fala de tudo menos disso. Né? Fala de vários assuntos, tal, de vaga, mas não fala sobre isso. Eu não tenho capacidade de responder sobre o porquê, porque eu não conheço o Abel Ferreira, não sou amigo do Abel Ferreira, nunca conversei com o Abel Ferreira. Não tenho a menor ideia que se passa na cabeça dele e não tenho o menor interesse pelo que acontece na vida dele, exceto o trabalho dele como técnico, que é alvo do nosso trabalho. Fora isso, é a escolha dele. Não tenho a menor ideia do porquê que ele ficou, não. Acho que se tiver que dar explicação é os amigos lá do Oriente Médio, né? Ele disse que tem que se acertar com eles. Provavelmente vai ter uma multa, né? Vai ter que ser paga uma multa, porque ele assinou. Era ali... Eles estão pedindo, eu acho que 60 milhões. Não é isso? Eu acho que são 60 milhões. Isso é difícil, tem que ver, é difícil saber, né? Se ele assinou um pré-contrato, deve ter algum valor ali, alguma coisa, né? Isso que é o que diz o Al-Sadd, né? Na FIFA, que ele assinou um compromisso. Eu não sei se é pré-contrato, ele assinou um compromisso. Tem que ver o que ele assinou, né? Às vezes é alguma coisa que podem entender que não tenha uma validade jurídica, né? Não estou dizendo que ele não conversou, que não fez um acordo verbal, mas pode ser que ele tenha assinado algo que não tem uma validade jurídica. Então, isso a gente tem que ver o que a FIFA vai definir, porque o Al-Sadd entrou na FIFA, mas está claro, sim, que algo aconteceu, que esteve um negócio muito próximo de acontecer e que, por algum motivo, ele desistiu de ir. Que ele chegou realmente a pensar em ir para lá, ou em algum momento pode ter decidido ir e voltou atrás, mas aí vamos ver na FIFA até onde foi isso aí. Aí muita gente, quando eu escrevi até em rede social sobre o Dudu, que eu achei muito boa a postura da Leila na segunda de manhã, né, quando ela falou, o negócio para o Palmeiras está fechado e o Dudu está vendido. E depois o Dudu não quis ir e aí o Palmeiras não pode fazer nada. Aí eu elogiei essa postura da Leila, veio muita gente cobrar, mas por que ela age assim com o Dudu e não agiu assim com o Abel, que fez um acordo com o Al-Sadd? A minha maneira de ver, assim, ela é bem pragmática. Eu não estava avaliando o comportamento do Dudu ou do Abel. Não é isso que eu estou avaliando. Eu acho que ela fez bem porque o negócio da venda do Dudu para o Cruzeiro, eu considerava, e a presidente do Palmeiras claramente também, um bom negócio para o Palmeiras. Eu achava um negócio bom. 32 anos, 1 ano e meio de contrato, voltando de lesão, 4 milhões de dólares, salário altíssimo, eu achava um bom negócio. O Abel sair não era um bom negócio para o Palmeiras. É o pior negócio hoje para o Palmeiras. Sim, seria muito ruim para o Palmeiras a saída do Abel. E a Leila, aí não sei se ela teve uma participação na permanência dele, mas no mínimo ela deu aval para ele. Se der algum problema, isso eu acredito, não é oficial, mas eu acredito que ela não foi surpreendida pela ação do Al-Sadd na FIFA, acho que ela sabia que tinha alguma coisa e que se der alguma coisa ela vai ajudar o Abel. Por quê? Não porque ela é boazinha, né? Porque para ela é bom ter o Abel de técnico do Palmeiras. Então, é isso. A Leila, ela não está ali para avaliar comportamento. Não, vou avaliar o que o Dudu fez, se foi legal, se não foi, se o Abel... Ela está ali para administrar para o Palmeiras. E ela entendeu que para o Palmeiras era um bom negócio vender o Dudu naquelas condições e que para o Palmeiras era um ótimo negócio que o Abel permanecesse. É isso, né? As pessoas levam muitos, se o comportamento foi bom, se foi ruim. E eu respeito quem avalia dessa maneira, mas só para explicar a maneira como eu vejo. Eu vejo um negócio muito pragmático. Eu acho que ela agiu bem porque ela queria fazer um negócio bom para o Palmeiras, o negócio do Dudu, não deu certo não por culpa dela. E ela agiu bem, mesmo que ela tenha ficado, que no íntimo dela ela falasse lá para o marido dela, para pessoas que ela confia, o Abel, que coisa, hein? Não importa o que ela acha se o Abel fez bem ou fez mal de conversar com o Al-Sadd, tanto faz. Para ela é bom que o Abel fique. Ele ficando, tanto faz se ela
acha o Abel legal, se não é. Ela quer que o Abel dirija o time dele. E o Abel dirige muito bem o time dela, né? O Abel dirige muito bem a equipe que ela comanda. Zé, eu sou mais ou menos dessa linha de que, de repente, a renúncia do Abel de ir lá para o Catar, o que aparentemente aconteceu, é um direito dele se arrepender do que fez. Eu acho que, e um conjunto de coisas levaram na minha avaliação. Acho até que ele evita falar mais claramente sobre o assunto, seria o ideal para esclarecer de uma vez, mas de repente, por orientação de advogados, o time lá do Catar foi para a FIFA, enfim, ele não pode falar tudo, né, na imprensa, que pode ser usado, de repente, até contra ele, talvez quando terminar essa ação da justiça, ele possa explicar direitinho o que efetivamente aconteceu. E a gente fica divagando por falta dessa declaração dele. Eu imagino que do jeito que estava o andamento na temporada, Palmeiras não ia ser campeão brasileiro, tal, com tanto tempo num clube, um desgastezinho aqui, outro ali, sempre acontece, de repente ele falou, já está na hora de eu trocar de ares, de eu mudar, né? Adoro o Palmeiras, mas está na hora de um novo desafio, e ele estava com essa tendência e tal, daqui a pouco vira campeão. Eventualmente no descarto até a presidente ou as pessoas aqui do Palmeiras, não, fica mais um pouco aí, não, mas já assinei, a gente resolve isso depois. E se a presidente do Palmeiras tiver chamado e falou assim, ó, muda de ideia, fica, se tiver bronca aí, multa, a gente tá junto nessa, não sei. E se fez muito bem, acho que devia fazer, porque perdê-lo, Palmeiras vai, quando o Abel sair, vai contratar um outro treinador, pode não acertar no primeiro, vai acertar depois, porque a estrutura do time tá pronta para que um treinador bom possa fazer um grande trabalho, mesmo que não seja o Abel Ferreira, pode ser substituído, sim, pode não ser o primeiro, repito, mas pode ser, mas o cara que está ali comprovou que está certo e que está na mão e que é possível é o Abel. Então tudo que ela tiver feito para segurá-lo por mais uma temporada, pelo menos, ou duas, está muito bem feito. No caso do Dudu, eu achei que foi uma coisa meio de cabeça quente que ele fez, e faltou assessoria. Jogador geralmente não tem um monte de 10, 15, 20 caras ali no entorno dele, trabalhando por ele, é assessor de tudo quanto é coisa, e representante, e advogado, e não sei o quê. Eu acho que aí faltou um pouco de assessoria, né? Ele tinha que pensar um pouco mais, fazer com mais calma toda essa... Quando fizesse a transação lá com o Cruzeiro, já com a certeza de que era isso que ele queria para aguentar qualquer bronca depois. E me parece que não foi bem assim. Ele não estava com 100% de certeza que era o que ele queria. Bom, o que eu perguntei pro Mauro é uma visão que eu tenho. Fica muito claro que é bom você trabalhar nesse Palmeiras. Sim. Né? É um clube estruturado, é um clube que disputa títulos, é um clube que paga em dia, é um clube onde o Abel tem todo o poder nas mãos. Ele decide o que ele faz no futebol, apesar dele falar a gestão é com a diretoria, eu é só no CT. Mentira. Claro que ele opina nas contratações, claro que ele tem que aprovar as contratações que o Palmeiras faz. Ele tem muita moral dentro do futebol. Então, essa permanência do Abel, a permanência do Dudu, claro, a do Dudu teve uma pressão da organizada, teve. Mas se não fosse bom trabalhar no Palmeiras, se não fosse seguro pro Dudu, ele não ficaria. E o Palmeiras, ele vai atrás de reforços, tá? O Maurício, do Inter, ele cedeu ao assédio. A gente vai aí para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. O Maurício, ele cedeu ao assédio do Palmeiras, né? O Internacional. E encaminhou a venda do Maurício para o Palmeiras. Antes fora de cogitação, a negociação no mercado nacional passou a ser considerada pelo Internacional pelos valores e também por outros motivos. Além disso, a parte do jogador entendeu que precisava buscar outros ares depois da eliminação no Gauchão. O negócio está em vias, tá, de ser sacramentado por 7 milhões de euros. O equivalente aí a quase 41 milhões de reais. Além de bonificações pelos 50% dos direitos econômicos do Inter. Olha aí, além de bonificações pelos 50% dos direitos econômicos do Inter. O meia foi retirado pelo Internacional do jogo contra o Corinthians pela negociação em andamento. A direção do Inter estipulava como objetivo conseguir entre 8 milhões de euros, 46 milhões de reais, e 10 milhões de euros, cerca de 58 milhões de reais, pelo Maurício. Ou seja, os valores oferecidos pelo Palmeiras ficaram próximos
disso, né? Já que são 7 milhões de euros, perto ali de 8 milhões de euros. A venda também saiu porque há um entendimento nos bastidores ali do Internacional que Maurício atingiu o ápice em termos de valorização. A ideia de mantê-lo até o fim do ano vinha de uma confiança de valorizar ainda mais o jogador com a disputa das Olimpíadas em Paris, mas a seleção sequer conseguiu a classificação. Se do lado do Inter teve uma mudança, pela parte do Maurício também existia interesse em deixar o Beira-Rio. Desde a eliminação para o Juventude, na semifinal do Campeonato Gaúcho, Maurício considera que perdeu prestígio. Acabou apontado como um dos responsáveis pela eliminação ao ser expulso depois de uma falta no Nenê. Foi cobrado no vestiário e começou a receber contestações de parte da torcida e da imprensa. Assim como Maurício, Agustín Giai, do São Lourenço, também está próximo de reforçar o Palmeiras. Só restam ajustes a serem feitos para sacramentar o negócio. Ou seja, tem também ainda o Giai, além do Maurício, em toda essa situação. No caso do Giai, a imprensa argentina já noticia como fechada a venda por 7 milhões e meio de dólares, 40 milhões de reais. Ou seja, são dois jogadores aí que vão sair para o Palmeiras por 82 milhões de reais. Tá abrindo caixa. Eu vou passar para você a palavra, Bruno, a gente só vai voltar para a rádio em 10 segundinhos e aí eu te passo a palavra. Tamo voltando, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Palmeiras próximo do acerto com o Maurício do Internacional e com o Giai, jogador aí do São Lourenço, lateral direito do São Lourenço, que às vezes também joga como meio campo. Bruno Prado, 82 milhões de reais nas duas negociações, vale a pena? Sim, até antes disso, só falar uma informação do caso do Abel que o Pedro Marques mandou aqui, né? Alguns detalhes. Ele disse que o Al-Saad, ele queria uma multa de 5 milhões de euros, que ele entendia que foi até um valor que o Al-Saad depositou na conta do Palmeiras e o Palmeiras devolveu esses 5 milhões de euros, que seria a multa do Abel para quebrar o contrato no Palmeiras. Isso foi o que o Al-Saad depositou. E sobre o Palmeiras, o Palmeiras entende que o clube não corre risco no processo, porque se alguém assediou foi o Al-Saad com o Abel, o Palmeiras não tem nada com isso, o Palmeiras tinha contrato com o treinador. E o Pedro diz aqui que os advogados do Palmeiras estão trabalhando junto com os advogados do Abel, que eles querem evitar que o Abel pague uma multa, né, pague a multa. Então o Palmeiras está, a informação do Pedro, o Palmeiras está sim trabalhando juridicamente junto com o Abel Ferreira, tá? Eles estão bem alinhados quanto a isso. Olha aí, ó, Pedrinho Marques trazendo a informação. Eu acho difícil, se o Abel assinou, o Palmeiras não. O Palmeiras não tem nada a ver com isso. Não tem nada. Mas se o Abel assinou um acordo, deve ter nesse acordo aí alguma multa. E aí, lógico, vai ser uma briga de justiça, de peixe grande, porque vão ser os advogados do Palmeiras, do Abel, contra os advogados do Al-Saad, que também devem ser muito bem pagos. Sim, com certeza. E aí vai ser uma briga de peixe grande. E sobre os reforços, Bruno Prado? Eu acho que são dois bons jogadores e jovens, né? E o Palmeiras, quando investe, ele investe nesse perfil. Por isso que quando veio aquela notícia lá, o Palmeiras quer o Bruno Henrique. E o Flamengo renovou depois. Não sei até que ponto, né? Mas saiu essa notícia. Então, mas não é o perfil que o Palmeiras costuma investir. Porque o Palmeiras costuma investir são jogadores desse perfil. O Giai jogou contra o Palmeiras na Libertadores pelo São Lourenço. O Abel gostou e é um jogador que faz outras funções, não só a lateral direita, pode jogar no meio, pode jogar mais avançado como um ponta. Então é um jogador que pode ser utilizado em mais de uma função e jovem ainda. É um jogador que jogou em seleção de base da Argentina, então é um perfil que o Palmeiras costuma investir. E o Maurício, eu acho um bom jogador, acho até que os valores são um pouco altos, mas se o Palmeiras tem esse dinheiro e entende que o jogador vale, ok. Mas eu acho um bom jogador, acho que é um cara que pode ajudar o Palmeiras. É um meia que pode jogar pelo lado também, ele normalmente joga pelo lado direito, vindo para dentro, mas pode jogar por dentro também. Então, acho que são bons jogadores, valores talvez mais altos, mas não tem muito jeito. O Maurício tem contrato com o Internacional, mas fica muito claro qual é o perfil que o Palmeiras investe, né? Dificilmente o Palmeiras vai chegar
e investir essa grana num jogador de quase 30 anos. Não vai. Ele investe em jogadores mais jovens. É isso que o Palmeiras quer, que o jogador nem precisa imediatamente chegar voando. Até o Abel, às vezes, demora um pouco para colocar um novo reforço como titular. Ele privilegia o cara que já está ali. O novo reforço tem que ganhar a posição no campo, como o Aníbal Moreno conseguiu. Os outros que chegaram esse ano ainda não. O Lázaro agora está jogando um pouco mais. Só que, e até os garotos da base é a mesma coisa. Mas são caras para o longo prazo. O Palmeiras dificilmente investe num jogador, eu quero esse cara para 1 ano, 2. Não, ele investe pensando em 3, 4 anos. Agora, Mauro, muito se fala, o Flamengo investe muito. O Atlético paga muito caro. Muitas vezes o Palmeiras não. Mas dessa vez o Palmeiras está pagando caro, né? A gente está vendo aí um jogador por 7 milhões de euros. Claro, não é um De La Cruz, que foi 16 milhões de dólares ou de euros, Mauro, De La Cruz? 16. De euros ou dólar? Dólar. De dólares. Agora, são jogadores caros. Você tem aí, somando os dois, 82 milhões de reais. O Maurício e o Giai. Agora, vale esse investimento todo, os dois jogadores? Porque o Maurício não está na sua melhor fase, né? Eu acho que esse investimento do Maurício, ele se baseia na expectativa de que ele possa render mais, né? Porque o Maurício é um jogador talentoso, promissor, mas ele no Internacional, né, ele sempre reserva, titular, joga, sai do time. Agora essa fase, ele não está assim em alta, né? Mas o Inter joga duro para liberar o jogador. Então acho que o Palmeiras, se quiser, vai ter que fazer. Sempre é um risco, né? Você pensar que o Palmeiras colocou qual é o nome do rapaz que voltou para Portugal lá? O Tabata. 6 milhões e meio de euros na época. Não resultou em nada, foi já emprestado, está no cartaz, se não me falha a memória. O próprio Arthur foi recomprado, teve a sorte de conseguir repassar, mas não se firmou, né? Teve um bom momento, mas não se firmou, custou 9 milhões. Mas é o risco inerente, né? Você contrata jogadores assim, você pode dar certo, pode não dar certo. O próprio Flaco, né, Mauro? Porque ele não é uma unanimidade. O Flaco, ele varia, ele Flaco foi reserva oscila. Há muito tempo, começou a fazer gols, agora tem ficado no banco de novo. E o Endrick não está mais no time, voltou a jogar o Rony. Então, são investimentos que, na verdade, assim, o Palmeiras tem conseguido os títulos e isso diminui um pouco o questionamento sobre o mercado. O mercado do Palmeiras não tem sido dos mais certeiros, como esses exemplos mostram. O Flaco Lopes é um jogador promissor e tal, mas não se firmou, isso aqui é verdade. O Arthur bateu, conseguiram repassar, ótimo, mas não se firmou. Merentiel, não foi caro, mas também... Foi embora. O Tabata, a mesma coisa, né? Então, alguns deram muito certo, outros não. Tem alguns tiros aí que não foram dos melhores, né? Mas é assim, é uma tentativa, né? É uma tentativa. Já é um jogador jovem, promissor, tem que ter paciência, né? Se achar que vai contratar um cara com 20 anos, que ele vai chegar e vai dominar a posição, até porque me parece uma contratação pensando mais no ano que vem em diante. O Marcos Rocha vai embora, renovou o contrato, não deve renovar mais, então ficaria Mike e o argentino. Faz sentido. Esse segundo semestre desse ano seria uma adaptação do garoto para ele ir ganhando cancha e no ano que vem se firmar como titular. Imagino eu, né? Mas são tentativas, né? Algumas dão certo, outras não. E acho que o torcedor questiona menos do que poderia essas contratações, porque os títulos estão acontecendo. Então, aí isso fica em segundo plano. Mas, de fato, o mercado do Palmeiras não tem sido muito certeiro, não. Não tem sido tão certeiro, não. A gente citou aqui já alguns nomes de jogadores que não se firmaram. Rafael Navarro. Navarro mesmo. Mas, em compensação, Aníbal Moreno foi uma atacada perfeita, né? Foi uma atacada bem assertiva. O próprio Richard Rios foi barato. Richard Rios. Que estava aqui no Guarani, né? Se não me engano. Estava no Guarani. Também foi uma contratação do jogador que deu certo. Vários outros não deram certo. Mas para quem está vendendo, né? Está entrando muita grana no caixa, é um pedacinho que o Palmeiras está gastando. Ele está gastando uma parte do que ele está arrecadando com as vendas dos meninos aí, né? Do Endrick, do Luiz Guilherme, agora do Estevão, que também está quase fechado, que está indo embora também, e dinheiro começa a entrar, precisa também investir, contratar. E se o Abel sugeriu essas contratações, no mínimo, para justificar até as vendas que o Palmeiras está fazendo, é buscar essa reposição. O Rômulo atua mais na faixa esquerda, agora vem o Maurício, que vai fazer 23 anos daqui, sei lá, 2, 3 dias, né? Um jogador jovem que
parece caro, mas é um jogador que pode render muito mais lá na frente à Sociedade Esportiva Palmeiras. Ele é um jogador que me parece com grande potencial, mas não dá para saber o que ele pode atingir ali na frente, mas acho que é um investimento muito válido por parte do Palmeiras. O Giai, também é um jogador muito interessante pela versatilidade, né? Como o Mike, por exemplo, é versátil, joga de lateral, joga ali no meio campo, o Giai também, ele pode jogar de lateral, terceiro zagueiro, volante, um meio ali pelo lado direito, chegando um pouco mais na frente, bem no estilo que o Abel Ferreira gosta de jogador também. Esses jogadores, especialmente os vindos dos outros países sul-americanos aí, acho que são apostas mesmo, que os brasileiros têm feito, né? Muitos não têm dado certo, não é só por parte do Palmeiras, mas São Paulo toda hora contrata jogador vindo aí do futebol sul-americano e não dá certo, e tantas outras equipes, várias equipes do futebol brasileiro. Mas está com dinheiro na mão, e a medida acertada é trazer um jovem de 20 anos. Tem 20 anos, cara. Você não sabe, daqui a pouco o Palmeiras vai estar negociando ele para o futebol europeu e não só utilizando enquanto ele tiver aqui um jogador útil para a equipe, né? Desculpe a redundância, mas daqui a pouco também ganhando dinheiro em cima dele.